Hoje eu vou pregar sobre o seguinte tema: a noiva de Cristo. Gênesis capítulo 24. Aí você pergunta, o que é que tem a ver Gênesis com a noiva de Cristo? Você vai entender. Preste bastante atenção. Quem achou, diga amém. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. A palavra Gênesis quer dizer começo. Versículo 1 até o versículo 4. Diz assim, E era Abraão já velho e adiantado em idade. E o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da sua casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. Vamos ler o versículo 4. Se você puder ler junto comigo, eu te agradeço. 1, 2, 3, vamos lá. Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. Pronto, só até aqui é o suficiente. Preste atenção. Pessoal, esse texto aqui é muito pertinente para os nossos dias. Na verdade, ele é perfeito e se encaixa como uma luva para a nossa realidade espiritual hoje, para a nossa realidade como igreja. Então, deixa eu pontuar para você aqui os personagens, aí pega os detalhes para você pegar a revelação da palavra de Deus. Os detalhes você pega e pega a revelação. Olha os personagens. Abraão, dos patriarcas, o maior. Deus deu tanta honra para Abraão, que ficou registrado na Bíblia, que aqueles que são da fé, eles são filhos de Abraão. Ou seja, as bênçãos que Deus deu para Abraão também nos alcançam. Então, dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, Abraão é o maior de todos, o mais importante, o mais relevante. Então, o primeiro personagem aqui. O segundo personagem é Isaque. Isaque quem era? Ele era o filho de Abraão. Pega as informações. Abraão, Isaque, o filho de Abraão. O terceiro personagem aqui é o Eliezer, o Damasceno Eliezer. O nome Damasceno já diz, era de Damasco, nasceu em Damasco. Era um homem de confiança de Abraão, o mais importante servo que ele tinha. A quem ele confiava o governo da sua casa, de tudo que ele tinha. Então era um homem de extrema confiança. Nessa época aqui, o Isaque já tinha 40 anos de idade. Então era muito comum naquela época os homens casarem aos 30 anos. Então Isaque, pela cultura da época, já estava passando do período. O Abraão, avançado em idade, ele estava preocupado, entre aspas, confiante em Deus, mas sabendo das suas responsabilidades. O que era costume naquela época, os pais escolherem uma esposa para os seus filhos. Isaque já tinha 40 anos. O Abraão já estava quase se despedindo dessa terra, dando bye-bye, tenho que ir embora, Deus vai me levar. Eu tenho que escolher uma esposa para o meu filho. Então ele chama o Eliezer, o seu homem de confiança, e diz assim, eu quero que você faça o seguinte, você põe a mão debaixo da minha coxa. É uma espécie de juramento naquela época. Era uma espécie, uma forma de juramento. Eu quero que você coloque a mão debaixo da minha coxa e me jure que você vai escolher uma esposa para o meu filho, mas você não vai
escolher uma mulher do meio dos cananeus, onde eu habito. Você não vai fazer isso. Mas que você vai, aí nós lemos o versículo 2 vezes, mas que você vai na minha parentela, buscar entre os meus parentes uma esposa para o meu filho. Mas da terra dos cananeus, não. Pronto. Isso aqui é suficiente para a gente ter informações sobre a noiva de Cristo. Nós sabemos que a noiva é a igreja, não é? A noiva é a igreja. A igreja não é a placa da denominação, mas é o povo de Deus espalhado na terra, juntos para adorar ou espalhados para testemunhar. Isso é a igreja de Deus. Aí, preste atenção agora nessas informações. Abraão é um tipo de Deus. Nesse texto aqui, Abraão, ele representa Deus, o nosso Pai. O Isaac, ele representa Cristo. Ele é um tipo de Cristo. E é bem forte isso. Nessa ocasião, Isaac já tinha sido sacrificado por Abraão. Cristo foi sacrificado por Deus. Viu a semelhança? Pegou a semelhança? Aqui, nessa ocasião, Isaac já tinha sido sacrificado. Lá no comecinho, Abraão pega Isaac, leva para o monte como Deus mandou e o sacrifica no seu coração. Não literalmente, mas sacrificou. E o Damasceno Eliezer, o homem de confiança, que tinha o governo sobre tudo que Abraão possuía, esse Damasceno Eliezer, ele representa o Espírito Santo. Aquele, irmãos, que ele tem o governo sobre tudo que é de Deus. Foi dado ao Espírito Santo a liderança da igreja. Nós geralmente colocamos, e está correto, Pedro, o primeiro líder da igreja, ótimo, mas a liderança verdadeira Deus deu ao Espírito Santo, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, para lembrar o ser humano de todas as palavras que ele nos ensinou. Jesus disse: não nos deixaria órfãos, mas enviaria o Espírito Santo. Olha a missão, olha o governo que Deus deu para o Espírito Santo. Então preste atenção que Abraão disse sim para o Eliezer: você vai buscar para o meu filho uma esposa, mas ela não pode ser dentre os cananeus. Mas por quê? Por revelação, preste bem atenção nisso, por revelação, Abraão sabia que os cananeus estavam destinados à ruína. Ele sabia disso. Era um povo pagão que estavam se degenerando e que eles, segundo uma revelação de Deus para ele, Abraão, estavam destinados à ruína. Então, como é que ele ia escolher uma esposa dentre aquele povo que ia fazer mal para o filho dele? Como é que ele ia escolher uma esposa contaminada, pagã, com a cultura de idolatria, de feitiçaria? Jamais ele iria fazer isso. Então ele deixa bem claro, você vai escolher, versículo 4, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. Pronto. Isso aqui é suficiente para a gente entender sobre a noiva de Cristo. Irmãos, foi dada ao Espírito Santo uma missão de preparar e buscar para Cristo uma noiva. A noiva, que é a igreja. Mas que fique bem claro que essa noiva não são todas as pessoas. É interessante, a gente já viu muito isso e vai continuar vendo, que toda pessoa boazinha que morre, ou toda pessoa da mídia, importante, relevante, no mundo midiático, quando morre, todo mundo manda para o céu aquela pessoa. Né? É engraçado isso, é legal demais. Eu me lembro quando você conheceu, né, a Dercy Gonçalves, não lembra da Dercy Gonçalves? Pronto. Me lembro quando a Dercy Gonçalves morreu, aquela senhora engraçada, né? Muitos palavrões, indecente, cheia de imoralidade. Quando morreu, eu me lembro, na mídia, a Dercy, ela foi
contar umas piadas lá no céu para Deus, falar uns palavrões para Deus dar umas boas gargalhadas. Todo mundo manda para o céu. E assim é com todos. Pode ser o mais indecente, o mais imoral, o mais prostituto, mas as pessoas vão logo mandando para o céu. Foi para a eternidade. Para a eternidade foi, mas para o céu. A noiva que o Espírito Santo, ele veio preparar para levar para Cristo, ela não é do meio dos cananeus, pessoal. Os cananeus, para os nossos dias, eles representam os corruptos. Os cananeus, para os nossos dias, eles representam aquelas pessoas, aquela cultura que está corrompida. Aquela cultura que alheia a natureza de Deus. Os cananeus representam este povo. E o Espírito Santo não vai levar para Cristo uma noiva corrompida, cananeia. Ele vai levar do meio da sua parentela, do meio do seu povo. Aqui ele está deixando claro isso. São aqueles que verdadeiramente, gente, eles receberam Cristo como Salvador. São aqueles que verdadeiramente nasceram de novo. São aqueles que deram lugar ao Espírito Santo e passaram por um processo de transformação, de regeneração, de mudança, que são verdadeiramente de Deus, que fazem parte da parentela de Cristo. Porque nem todos que estão na igreja, e lembre-se, quando eu falo de igreja, eu falo da igreja de Deus na terra, de um modo geral. Todas as denominações, nem todos os que estão dentro da igreja de Cristo, nem todos são verdadeiramente da sua parentela. Cristo não se aparenta com muitas pessoas que estão dentro das igrejas espalhadas pela terra. Não são dos seus parentes. Às vezes são cananeus, mas que estão dentro das igrejas. São cananeus que têm uma vida dupla, exatamente. São cristãos de nome, cristãos de religião, mas cananeus de essência. São cananeus de natureza. Não estão verdadeiramente em Cristo. E os que o Espírito Santo vai levar são aqueles que são da parentela. Parente, aquele que se aparenta. Repete comigo, parente. Aquele que se aparenta. Porque quando você vê uma pessoa parecida com outra, em algum lugar, você pergunta, você é parente do fulano? Vem cá, você conhece o cicrano? Pode acontecer de você perguntar a pessoa e você pagar um mico, sei nem quem é. Ah, desculpa, é porque eu tinha quase certeza que você... Ou pode ser que você acerte sem querer. Ah, sim, eu conheço ele, acredito que eu achei ser parecido. Mas o que você pergunta? Porque parece. Parente é aquele que se aparenta. O Espírito Santo, ele vai buscar para Cristo uma noiva que se aparenta com ele, que é da parentela. São pessoas que se aparentam verdadeiramente com Cristo, pessoal. Isso aqui é uma coisa muito séria. Nós não podemos nos sabotar. Repito, nós não podemos nos sabotar e estar cananeus pensando que somos da parentela de Cristo. Não podemos. Eu quero que você me jure, Eliezer, que você não vai buscar no meio dos cananeus uma esposa para o meu filho. O Espírito Santo, irmãos, ele não veio buscar para Cristo uma esposa no meio dos cananeus, mas ele veio buscar um povo comprometido com a sua aliança com Deus. Olha o que a Bíblia diz, depois a gente volta em Gênesis, vai lá em Efésios, capítulo 5. Olha o que a Bíblia diz nesse texto, Efésios, lá no Novo Testamento, depois de Gálatas. Efésios, capítulo 5.
Olha a noiva que o Espírito Santo veio buscar para Cristo. Você pegou aí as comparações, não pegou? Pegou? Abraão é um tipo de quem? Isaac é um tipo de quem? E o Damasceno Eliezer é um tipo de quem? Do Espírito Santo. Olha o que diz Efésios 5, o versículo é do 25 até o 27. Efésios 5, do 25 ao 27. Diz assim, ó. Posso ler? Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Fixa nessa parte, ó. Cristo amou a igreja. Ao 27 agora. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Mais uma vez o 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Para por aqui. Por que Cristo se entregou pela igreja? Para lavá-la pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante e irrepreensível. Você está vendo quais são os critérios, qual é a aparência, a essência da noiva de Cristo, a igreja? Sem mácula, nem mancha, irrepreensível. Você entendeu qual é a noiva que o Espírito Santo veio buscar? Então não é uma placa de uma denominação, porque tem uns que eles se acham que tem o monopólio do evangelho. Nós, aí tem lá a classe da igreja, né? Nós somos melhores que todas as outras denominações, somos um povo sério, da palavra, santo. Aí eles se acham que tem um monopólio. Não é uma igreja, uma placa que Deus vai buscar. Mas todo o povo dele espalhado na terra, que se aparentou com Jesus, pessoal. Que se aparentou com Jesus. E que está sem ruga, sem mácula, sem mancha e irrepreensível. Mas santa e irrepreensível. É essa igreja que o Espírito Santo, o Damasceno Eliezer, ele veio buscar. Não é do meio dos cananeus. Então eu tenho que parar para fazer uma autoavaliação da minha vida. Porque eu sou um membro do corpo de Cristo. Você é um membro do corpo de Cristo. Você não é a igreja. Você é um membro da igreja, do corpo de Cristo. Amém? E quando uma pessoa ela está com a diabetes e o caso está muito grave e algum membro ficou necrosado, o que é que se faz? Você não sabe? Aqui, isso não aconteceu com ninguém, que não aconteça jamais. Mas o que é que se faz geralmente com um membro que está necrosado? Amputa. Se eu, como membro do corpo de Cristo, me corromper e ficar necrosado, irmãos, o Damasceno Eliezer, esse aqui não vai. Esse aqui não é útil. Esse aqui não pode permanecer no corpo. Quantas pessoas já tiraram um dedo? Outros já tiraram um pé. Eu conheço casos de pessoas que já tiraram as duas pernas por causa de uma diabetes. Não tem mais as duas pernas. Deve ser algo terrível. Então a gente tem que fazer uma autoavaliação e pensar assim: eu me aparento com Cristo? Eu faço parte dessa noiva sem ruga, sem mácula, sem mancha, santa e irrepreensível, que não faz parte dos cananeus? Eu quero que você me jure, Eliezer, que você não vai buscar uma mulher do meio dos cananeus, mas do meio da minha parentela. O que o Espírito Santo veio buscar para Cristo, irmãos, é do meio da parentela.
Por isso que às vezes, no trabalho de evangelização, é difícil a gente dar algumas respostas para algumas pessoas. Porque é comum, todas as pessoas, elas entendem o seguinte, acreditam nisso, né? Todos nós somos filhos de Deus. Por que Deus vai levar só um grupo de pessoas para o céu? Às vezes é difícil, mas tem que falar a verdade. Não, você que não aceitou Jesus, você não é um filho de Deus ainda. Isso ofende a pessoa que ouve isso. Ofende. Porque é como se eu quisesse ser melhor do que ela, mas não é. Eu estou falando uma verdade, só que verdades doem. Verdades ferem, machucam. Mas tem que ser dito, é a realidade. Não, você ainda não é um filho de Deus, você não é uma filha de Deus. Ah, mas você quer ser... Não é que você quer ser melhor do que eu. É a realidade bíblica, é a realidade espiritual. Tem que ser dito. Porque ele veio escolher e levar para Cristo uma igreja, uma noiva, mas pessoas do meio da parentela dele. Esse aí se aparenta comigo, esse aí se aparenta comigo. É. Mas não é o fato de eu estar dentro de uma congregação, fazendo parte de uma denominação, que significa que eu estou aparentado com Cristo. Porque tem a ver com a vida que eu levo. Tem a ver com a seriedade que eu levo a minha aliança com Deus. Tem a ver com a vida de comunhão que eu tenho com o Pai. Tem a ver com a vida de santificação diária. Abre em Hebreus agora, capítulo 12. Ainda sobre a noiva. Hebreus 12. Você está em Efésios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. 8 livros depois. Hebreus 12. Abra aí. Acharam? Quem achou, diga amém. Versículo 12 em diante. 12 em diante. Diz assim, ó. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Para por aqui. Mãos cansadas. Estou cansado. Joelhos desconjuntados. Estou vacilando a minha caminhada. Ele diz, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. 13. E fazei o que, pessoal? Veredas erradas, é isso? Veredas direitas, ande direita, ele está dizendo, para os vossos pés. Para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. 14. Segui a paz com todos e a santificação. Lê o restante. Ou seja, ele diz assim, siga a paz com todos e a santificação. Porque sem ela ninguém verá o Senhor. Repete comigo, sem santificação eu não vou ver a Cristo. Você não vai. Você percebe qual o tipo de noiva que o Espírito Santo veio buscar? Aí a pessoa não passou pelo processo ainda, e nem está passando pelo processo de se inserir na família de Deus. Qual o processo, pastor, para eu me inserir na família de Deus? Primeiramente, crer no Evangelho. Você se inserir na família de Deus. Você tem que crer no Evangelho. Resumindo, crer no que Cristo fez na cruz do Calvário por você. Você entende o significado da morte dele e você crê naquilo. Jesus morreu para me dar a oportunidade de ter acesso a Deus. Segundo, você tem que receber a Cristo como teu único e suficiente Salvador. É confessá-lo. Deus, eu estou aqui na tua presença. Isso pode ser num culto público. Pode ser num atendimento, no final. Pastor, eu quero confessar a Cristo, receber como meu Salvador. Você receber Cristo como teu Salvador. Você passar pelo batismo nas águas. Olha o processo. Você passar pelo batismo nas águas. Tem que descer as águas do batismo.
O batismo, quando criança, não valeu, porque você era inocente. E depois do batismo nas águas, o que é que eu tenho que fazer? Você tem que congregar. Isso tem que ser dito e explicado para as pessoas. É bíblico congregar. Não deixeis a vossa congregação, disse o escritor aos Hebreus, como é costume de alguns, o ato de congregar. Tem que congregar. Seguindo esses 4 requisitos, você vai estar num processo diário de envolvimento com Deus, de comunhão e de santificação. É essa noiva que o Espírito Santo veio buscar para Cristo, pessoal. Não é aquela pessoa que ela diz assim, eu não faço mal a ninguém. Essa é a desculpa do povo. Eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal a ninguém, pronto, estou no céu. Não é isso. Existe, irmãos, um código de ética que Deus quer que a gente siga. Existe um protocolo espiritual para a gente ir para a eternidade. Existe. Não é o fato de eu me auto-intitular bom, estou no céu. Não. Nós precisamos, a noiva de Cristo precisa ser lavado com água. E a água que lava a noiva de Cristo é a palavra. Quando você vem para a igreja, quantas vezes você é confrontado com a palavra? Ela bate com o que você está vivendo, com o que você está pensando. Ela te corrige. É a palavra te lavando. É a água de Deus te lavando. E tem uma pessoa deitada lá na lama. Aí você vai, estende a mão para ela para tirá-la da lama. Pronto, ela já está pronta para morar na tua casa, para sentar na tua mesa, ou então para levar a rotina dela. Está pronta? O que é que você tem que fazer depois que você tira da lama? Tem que dar um banho nela. Assim somos nós, irmãos. Então é esse tipo de noiva que o Espírito Santo veio buscar para Cristo. Não é do meio dos cananeus. Os cananeus hoje estão fazendo tudo o que querem, estão fazendo tudo o que pensam, estão fazendo aquilo que dá na telha, eles são os seus próprios deuses. As suas vontades são os seus deuses. E acabou. Não pode ser do meio dos cananeus. O Espírito Santo está trabalhando, irmãos. O Espírito Santo está espalhando a palavra pela terra como um vento impetuoso, para dar oportunidade ao máximo de pessoas para terem acesso ao Evangelho, para terem acesso à palavra, entenderem o que está escrito ali, para elas poderem ser inseridas no corpo de Cristo, na noiva de Cristo. Feliz é você, sou eu, que um dia nós ouvimos essa santa voz e dissemos sim para Jesus, né? Mas quantos ainda estão no meio dos cananeus? E que o Espírito Santo quer ir buscar e Ele quer contar conosco para isso. Por isso que a gente não pode deixar de pregar, de falar de Cristo, no momento oportuno, aproveitando todo o tempo. Porque quantos estão no meio dos cananeus ainda? Quantos? E que não se aparentam com Ele. João capítulo 3, abra aí João capítulo 3, Evangelho. A gente já está chegando no final. Depois a gente volta lá em Gênesis, para encerrar. João 3. A famosa conversa de Jesus com Nicodemos nos traz esclarecimentos sobre isso aqui. Sobre a noiva de Cristo. João 3. Quem achou, dê um sonoro amém. Versículo 1 em diante, ó. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Para por aí. Se a gente for fazer assim um paralelo com o que a gente está pregando, a gente diria assim, ó. E havia entre os cananeus, não é? Um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos
que és mestre, vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Pessoal, esse Nicodemos aqui, ele era um homem muito preparado, muito importante. Eu estava lendo uma vez, fazendo uma comparação sobre qual era o cargo que Nicodemos ocuparia hoje. Então era o equivalente ao do seu Rodrigo Pacheco, o grande Rodrigo Pacheco, presidente do Senado no Brasil. Então seria, sendo feita uma comparação, seria o Rodrigo Pacheco de hoje, o presidente do Senado. Era um homem importante, o Nicodemos. Aí ele pergunta assim para Jesus: Senhor, nós sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. É notório que Deus é contigo. Então ele chega com aquele ar de bajulação, sabe? Aquela coisa que a gente sabe. Aí, Jesus fala, versículo 3. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eita! Irmão, aqui era Nicodemos, o presidente do Senado. Era Nicodemos, não era qualquer pessoa. Quem era que tinha coragem de confrontar um homem desse? Quem era que tinha coragem de bater de frente com um homem desse? Quem era que tinha coragem de discutir palavra de Deus, Bíblia, com um homem desse? Pergunta final: quem era que tinha coragem de dizer que um homem desse não ia para o céu? Quem era? São Nicodemos? Deixa eu dizer uma coisa para o senhor: você não vai para o céu, não. Jesus estava dizendo isso para ele. Quem é que tinha coragem? Aí ele vem, né, daquele jeito, abordando Jesus, tal. E Jesus disse: deixa eu falar uma coisa para você. Aquele que não nascer de novo, não vai para o céu. Não vai ver o reino de Deus. Está vendo? Todos os versículos que eu estou te mostrando aqui bate com o que Abraão falou para Eliezer, com o que Deus falou para o Espírito Santo. Vai buscar uma noiva para o meu filho do meio da nossa parentela. Glória! Do meio do nosso povo. Eita, meu irmão. Aqui, Nicodemos, se não nascer de novo, tu que é príncipe dos judeus, tu que é o presidente do Senado, tu que é um homem importantíssimo, tu não vai para o céu, cara, se tu não nascer de novo. Você está vendo que coisa séria? O tipo de noiva que o Espírito Santo veio buscar. Você precisa entender que tem um protocolo, mas o que me credencia não é só o fato de eu aceitei Jesus, pastor, e estou batizado nas águas, estou no céu. Não. Lembra do protocolo. Crer no Evangelho, aceitar Jesus, batizar nas águas, congregar numa igreja, santificar-se a cada dia, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Irmão, se eu quero ser levado, assim como Rebeca foi levada para Isaac, se eu quero ser levado para Jesus, eu tenho que seguir esse protocolo e não me aparentar com os cananeus. Eu não posso fazer o que os cananeus fazem. Eu não posso. Eu tenho que me santificar para ele. Aí Nicodemos pergunta assim, versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Está vendo como é que é a mente humana, irmãos? Limitada, né? Não é limitada? Como é que pode um homem nascer sendo velho? Ele ficou pensando. Ele devia ser um homem inteligente, mas não tanto, né? Diz que
a gente só usa 4% da nossa inteligência. O que mais usou dos tempos modernos, o que mais usou a sua inteligência, segundo dizem, foi Albert Einstein, que usou 20%. E eu fico imaginando, o cara usou 20% da inteligência dele, não tinha a tecnologia que nós temos hoje, e descobriu coisas no universo que a gente nem imaginava, com 20%. Diz que o único que usou 100% foi Adão, mas quando entrou o pecado, bloqueou muita coisa. Esse irmão aqui não era muito inteligente, não. Como é que pode um irmão nascer sendo velho? Porventura vai voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Aí Jesus responde, versículo 5. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Tem alguém aqui que quer entrar no reino de Deus? Você precisa ser parente de Jesus. Você precisa se aparentar com Ele, irmãos. Você precisa parecer com Ele. Deixa eu ser bem grosseiro. Tem muita gente parecendo com o diabo aqui nessa terra. Tem. Jesus não tinha medo de perder seguidores ou admiradores. Ele falou para esse grupo de fariseus aqui. Ele disse assim, vocês são filhos do diabo e querem fazer a vontade do pai de vocês. Seus filhos do capeta. Ele queria saber se ia perder admiradores, seguidores. Estava pouco se lixando para isso. Vocês são filhos do cão, do Satanás, e vocês querem fazer a vontade do pai de vocês. Irmãos, o mundo está cheio de cananeus. Não se junte a ele, não nos juntemos a eles. Porque o Espírito Santo, o Eliezer de Deus, ele veio buscar um povo do meio da parentela dele, para o filho dele. Aquele que não nascer de novo, o Nicodemos, não pode entrar no reino de Deus. Não será levado como a noiva para o meu filho. Não pode. Nós precisamos estar entre aqueles que nasceram de novo, verdadeiramente, gente. Não pegue o rumo dos cananeus, corrompidos, promíscuos, imorais, luxúria. O certo é o errado é o certo. Isaías diz, ai daqueles que da luz fazem trevas, que das trevas fazem luz. Ai daqueles que da luz fazem trevas, e das trevas fazem luz. O mundo está desse jeito hoje. O certo é o errado é o certo. Qual o problema? Qual é o problema? Qual é o problema? Essa é a frase, é a pergunta. Todo mundo faz. Até no meio da igreja tem gente que faz. Qual o problema eu fazer? Significa que eu vou me aparentar com os cananeus? Volte lá em Gênesis para a gente encerrar. Gênesis, onde nós começamos. Capítulo 24. Rebeca foi levada para Isaac. A igreja será levada para Jesus. Não é bem semelhante, né, os textos? Não é? Abraão, Deus. Isaac, Jesus. Eliezer, o Espírito Santo. Nós, a noiva. Isaac, ele não foi ao encontro de Rebeca. Olha a semelhança. Isaac não foi ao encontro de Rebeca. Rebeca foi levada a Isaac. Jesus vai receber a igreja. E o encontro não foi na casa de Isaac. Tem outro detalhe interessante. Olha como se assemelha. O encontro não foi na casa de Isaac. Eles não se encontraram lá na casa de Isaac. O encontro de Jesus com a noiva não vai ser no céu. Vai ser nos ares. Quando ele vier buscar a sua igreja no arrebatamento, o encontro vai ser nos ares.
Tanta semelhança, né, pessoal? Hã? Você quer ir para o céu? Quer encontrar com teu noivo, Jesus? A igreja é assexuada. Quer encontrar com teu noivo, Jesus? Tem que nascer de novo. Tem que nascer da água. Tem que nascer de Deus. Tem que nascer do Espírito Santo para ser povo seu. Tem que nascer da água. Tem que nascer de Deus. Tem que nascer do Espírito Santo para ser povo seu. Volte lá em Gênesis capítulo 24. Acharam, né? Vamos ler o versículo 2 até o 4. Diz: E disse Abraão a seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus. Não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Mas queirás a minha terra e a minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. 4 de novo. Mas queirás a minha terra e a minha parentela, e daí tomarás uma noiva para meu filho Jesus. Amém? Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Palavra de Deus. Você entendeu isso aqui, irmãos? É muito importante que você entenda isso aqui. Você entendeu isso aqui? Você entendeu o tipo de noiva que o Espírito Santo veio buscar para Cristo? Não é os nomeados cristãos. Não. Porque nomeados cristãos tem em todo mundo. Até quem não está em igreja, até quem não seguiu os protocolos, às vezes se autonomeia cristão. Eu sou um cristão. Mas não é assim. Não vá buscar no meio dos cananeus uma esposa para o meu filho. É no meio da minha parentela. Deus quer que aqueles que são seus parentes, filhos e irmãos de Cristo, sejam levados até Ele como noivo. Amém? É assim que tem que ser. Esteja 100% diariamente aparentado, aparentada com Jesus, para que quando você precisar ser levado, seja no arrebatamento ou antes, você possa ser levado para a eternidade, para encontrar-se com Cristo. Feche os seus olhos onde você está, coloque a mão no seu coração em nome de Jesus, faça a sua oração a Deus agora, diante do que você ouviu aqui nessa manhã, faça a sua oração. Deus, a palavra foi entregue a essas pessoas, a palavra foi entregue aos corações de cada um dos que estão aqui, de todos aqueles, Pai, que vão ouvir essa ministração, estão ouvindo por este canal. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor sonde o coração de cada um de nós agora. Deus está sondando o teu coração, porque nada está oculto a Deus. Nada. Deus sabe exatamente o que se passa no teu coração. E se essa palavra, ela faz sentido para você, se essa palavra, ela te tocou, você tem a oportunidade agora de tomar uma decisão. Aí onde você está, você pode fazer isso. Você pode confessar a Cristo como teu único e suficiente Salvador. E se você já fez isso, já passou por todos os protocolos, desceu as águas do batismo, levante as mãos cansadas e os joelhos trementes.
e faça veredas direitas para os teus pés. Vou repetir isso para você. Levante as suas mãos cansadas, porque às vezes estamos cansados. Parece que não está valendo a pena a nossa fé, a nossa caminhada com Deus. Às vezes os nossos joelhos estão tremendo, tentações vêm, tentações surgem, e nós balançamos na nossa fé, na nossa comunhão com Deus, na nossa santidade. Levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés. Faça veredas direitas para os teus pés. Você é a igreja, você é um membro do corpo de Cristo. Nós juntos somos igreja, nós somos o corpo de Cristo aqui nesta terra. Aleluias. Faça veredas direitas para os teus pés. Se você tem andado vacilante, com as mãos cansadas e os joelhos trementes, faça veredas direitas para os teus pés. Caminhe na presença, seja cheia do Espírito Santo, seja guiado por Deus, seja conduzido por Ele. Aleluias. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Estes são aparentados com Deus. E é do meio da sua parentela que Deus vai levar a noiva de Cristo. Não é do meio dos cananeus. Não, irmãos. Os cananeus estão corrompidos. Abraão sabia por revelação que os cananeus estavam destinados à ruína. Infelizmente, nós sabemos disso também. Os cananeus estão destinados à ruína, à perdição eterna, a uma eternidade sem Deus. Mas aqueles que estão em Cristo entrarão no reino e verão o reino. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que nasceram da água e do Espírito, entrarão no reino e verão o reino. Entrarão no reino e verão o reino. Glória! Se você estiver nele, você vai entrar no reino e você vai ver o reino. Aleluia. Pai, aqui estamos nós na tua presença. Nós vamos participar do momento mais sagrado da vida cristã, o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Senhor, e nós precisamos estar em ti. Se há alguém aqui te pedindo perdão, se há alguém aqui se reconciliando contigo, Senhor, recebe a oração dessa pessoa, recebe a sinceridade de sentimentos dessas pessoas, e perdoa, e lava, e purifica, e santifica, porque nós queremos um dia, Deus, podermos ser recebidos na eternidade com Jesus. Aleluia. Recebe a oração deste homem, desta mulher que fala contigo agora. A palavra foi pregada e a palavra nos lava. E aquele que recebeu a palavra com sinceridade, ele está sendo lavado agora. Lavado pelo teu Espírito, lavado pela tua palavra. O Senhor te lavou nessa manhã. O Senhor te perdoou nessa manhã. O Senhor vê a sinceridade do teu coração. O Senhor te recebe as tuas orações na presença dEle. Esteja em Cristo, esteja sendo guiado pelo Santo Espírito de Deus, porque Ele não vai buscar cananeus, Ele vai buscar daqueles que estão aparentados com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós entregamos essas orações a Ti, porque com muito prazer e alegria nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus agora, fazendo valer essa palavra que foi pregada, essa palavra que ouvimos e recebemos do Senhor. E você diga amém. Amém. Pode abrir os seus olhos. Os obreiros, eles vão servir o pão, o cálice. Está casadinho ali, você pega, tá certo? A Bíblia diz,
Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Examine-se. Então você tem que se autoavaliar. E a palavra de Deus te deu essa oportunidade. Então pode passar, obreiros. Os obreiros vão passar. Minhas lamparinas